O PL da censura voltou com outra roupagem, agora como regulamentação da inteligência artificial. E há um movimento articulado da grande imprensa junto com o Supremo Tribunal Federal, não só para nos censurarem nas redes sociais, mas também para inviabilizar o modelo de negócios nas redes sociais, para fazer com que os grandes anunciantes saiam das redes e voltem para a grande imprensa, que principalmente veículos, impressos, jornais, revistas, têm falido ou perdido um grande espaço no mercado justamente por causa, do aumento dos gastos com publicidade de grandes empresas em redes sociais. Acaba de sair uma decisão do Supremo Tribunal Federal que escancara o quanto a grande imprensa brasileira ela é cara de pau ao fazer um lobby aberto para exigir das redes sociais aquilo que a própria imprensa não quer ter responsabilidade sobre. Uma regulamentação que ela não quer que seja aplicada para veículos de comunicação, mas quer que seja aplicada para redes sociais. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo. Lembrando que nós estamos aí já com a Academia Valete aberta para você que quiser se matricular, assistir as minhas aulas de debate e outras aulas com professores, doutores, professores universitários, cientistas, advogados, professores de filosofia, de história, que vão te dar uma formação completa aí para você estar lado a lado com a gente, militando pelas nossas ideias, transformando, colocando num rumo de país desenvolvido essa esculhambação de países que a gente vive hoje, mas que nós vamos mudar no futuro, ou para você que, apesar de não querer ser parte ativa do MBL, quer ter uma boa formação política, quer ter uma formação holística, quer ter uma formação completa para poder entender, e ter um pensamento crítico sobre o que acontece na política no dia a dia. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que eu tenho para falar para vocês é que nós aprovamos na Câmara dos Deputados, na legislatura passada, um projeto que é basicamente voltado a dar segurança jurídica para o desenvolvimento de inteligência artificial no Brasil. É um projeto baseado em princípios, é um projeto que deixa o desenvolvimento extremamente flexível, maleável, mesmo porque a gente vê os Estados Unidos tem uma legislação muito aberta em relação à inteligência artificial e hoje está no topo do mundo dessa tecnologia que tem tudo para ditar a dinâmica do poder e da economia na nossa era, nessas próximas décadas. A China, a mesma coisa. Não há grandes travas ou regulamentações para o desenvolvimento de inteligência artificial na China e por isso você também tem um desenvolvimento que está dando certo, dessa tecnologia na China e que pode garantir uma vantagem competitiva grande para a China. E qual que é o lugar que nós não devemos olhar como exemplo? Europa. Europa, um continente rico, vários países desenvolvidos, muitos com uma renda per capita altíssima, entre os maiores IDHs, entre as maiores rendas per capita do mundo e ainda assim não conseguem ser minimamente competitivos em inteligência artificial. Por que regulamentações, burocracia, impeditivos para você desenvolver a tecnologia? Não faz sentido nós, Brasil, um país em desenvolvimento, colocar qualquer tipo de trava ou burocracia na inteligência artificial, porque como eu coloquei, tem tudo para ditar quem é que vai ter o poder, quem é que vai ter o dinheiro, no mundo nas próximas décadas. Portanto, quanto mais fácil for para desenvolver IA no Brasil, melhor, para ver se a gente consegue ainda pegar uma caroninha nesse bonde da história que tá passando. Agora, nós aprovamos um texto curto ali, se não me engano, no máximo 2 páginas, foi pro Senado, encheram numa comissão de juristas, nem numa comissão de programadores, uma comissão de juristas, foi formada no Senado e voltou ali com centenas de páginas para a Câmara dos Deputados. E aí o que vai acontecer? Vai ser formada uma comissão especial com alguns deputados para analisar esse projeto que a gente mandou pro Senado e voltou com esse monte de modificação. Dentre as coisas que estão previstas lá, eles estão aproveitando para puxar artigos do PL da censura no PL de inteligência artificial. Então querem, mais uma vez, responsabilizar as redes sociais pelo conteúdo que é publicado nas redes sociais, mesmo que nenhuma autoridade policial ou o Ministério Público ou a autoridade administrativa tenha notificado a rede social daquela ilegalidade sendo cometida, mesmo que não tenha decisão judicial. Ou seja, parte-se da premissa de que toda rede social
social tem um controle sobre as milhões de publicações que são feitas nessa rede o tempo todo, o que é impossível de se controlar. E tanto isso é verdade que é impossível de se controlar que, veja só, a Globo é uma das maiores defensoras em editoriais da aprovação do PL da censura. Aí vai o Supremo Tribunal Federal e faz um julgamento sobre se quando um veículo de imprensa entrevista uma pessoa, se aquele veículo responde ou não por eventuais crimes cometidos por aquela pessoa. Então, vai lá a Rede Globo, né, entrevista um cidadão e aquele cidadão diz: olha, Joãozinho é um assassino. Eu vi Joãozinho assassinar Maria. Quantas identidades hoje você convive? Nós somos 18, contando comigo. Cada uma delas tem uma personalidade, uma história. Personalidade, trejeito. E aquilo é mentira. Ele tá imputando uma conduta criminosa para uma pessoa inocente. Aí o Supremo inicia um julgamento e a maioria dos votos vão no sentido de dizer sim, o veículo de imprensa, ele é responsável por aquilo que o entrevistado diz. Aí todos os veículos de imprensa, inclusive a Rede Globo, se manifestam e se mobilizam contra essa decisão do Supremo, chamando de censura, dizendo que não tem como veículos de imprensa controlar o que o entrevistado diz, ainda mais quando é uma entrevista ao vivo. Engraçado, né? Pô, o veículo de imprensa que escolhe quem entrevista, que, assim, tem pouquíssimas pessoas pra administrar, tem pouquíssimas pessoas que eles precisam vigiar pra saber o que estão fazendo, o que estão publicando naquele veículo, esse não pode ter responsabilidade sobre o que o entrevistado fala sob pena de censura. Agora, as redes sociais, em que você tem milhões de pessoas publicando e a rede social não controla quem publica ou quem não publica, ela pode ser responsabilizada e o veículo de imprensa não. A Globo, pelo menos, tem a possibilidade de escolher quem entrevista. A rede social não tem como saber. Quem se cadastra, entra, cria uma conta e começa a fazer postagens. É óbvio que se tem uma pessoa cometendo um crime, aí vai lá uma autoridade, notifica a rede, aí sim, a partir do momento que a rede sabe, aí ela tem responsabilidade sobre aquilo que tá lá. Só que se ela não sabe, como é que a gente pode responsabilizar? Nós vamos criar um ambiente de censura privada em que a rede tira tudo do ar e depois a pessoa recorre na justiça para recolocar aquilo no ar. Mas até recolocar, às vezes o debate já até perdeu importância. Aquilo que ela disse, aquilo que ela escreveu, nem vale mais. E aí, com esse lobby da grande imprensa, qual a decisão que o Supremo deu agora? Não, o veículo só é responsabilizado se ele sabe previamente que aquela afirmação, né, do sujeito, ela é falsa, ela é criminosa e ainda assim escolhe publicá-la, escolhe levar ao ar. Ou seja, os veículos de imprensa conseguem um alívio no Supremo Tribunal Federal para não terem responsabilidade sobre aquilo que é dito, aquilo que é falado nos seus veículos. Agora, para as redes sociais, eles defendem ou que seja aprovada essa responsabilização das redes por tudo que é falado nelas no PL da inteligência artificial, ou que seja feito via Supremo numa canetada legislando em cima do Marco Civil da internet, né, que não prevê essa responsabilização. Eu já pedi pro líder do meu partido para me indicar para ser membro dessa comissão especial e para eu manter vocês atualizados sobre esse PL da regulamentação da inteligência artificial, tanto pra gente combater a censura, como pra gente permitir o desenvolvimento no Brasil. Já pedi pra ser membro, acho que é praticamente garantido que serei membro e vou lutar até o final. Se o texto não tiver defesa de liberdade de expressão e desburocratização da exploração de inteligência artificial, vou trabalhar até o final para derrotar o texto, para obstruir, para atrapalhar, para a gente fazer grandes campanhas de mobilização popular para derrubar. Porque não é correto, né, não é justo esse golpe que está sendo articulado por grandes veículos de imprensa junto com o Supremo para isentar o veículo de imprensa da responsabilidade e jogar para a rede social, que consegue controlar muito menos do que um veículo de imprensa, uma responsabilidade muito maior. Tem mais. O Código de Defesa do Consumidor, ele diz que se eu tenho uma empresa e eu decido anunciar na Rede Globo, sei lá, vamos supor que eu tenho uma empresa para fazer crescer cabelo. Se na realidade o meu produto não faz crescer cabelo, é uma fraude, se eu tô vendendo lá um suquinho de açaí dizendo que faz crescer cabelo, a Rede Globo não responde pela propaganda enganosa. Surpreenda seus amigos! O Raio X Scanner é a mais nova brincadeira da galera. Envie um SMS com a palavra Raio X. Só quem responde pela propaganda enganosa é o empresário que fez a propaganda, que pagou pela propaganda. Só que em redes sociais, o que os veículos de imprensa estão defendendo
querendo que eles respondam por aquilo que é divulgado na rede social, pelo conteúdo patrocinado. Grande diferença, o veículo de comunicação conta nos dedos quantos patrocinadores, quantos anúncios ele tem. Uma rede social tem desde uma grande empresa fazendo a divulgação, sei lá, uma Riachuelo da vida, até a Dona Maria que colocou 15 conto para divulgar o bolo no pote que ela faz e impulsionar para a comunidade dela. Então, peraí, como é que no Código de Defesa do Consumidor, veículo de imprensa, que tem muito mais controle sobre o anunciante, não tem responsabilidade nenhuma, agora para a rede social tem que ter toda a responsabilidade do mundo, sendo que tem anunciantes muito menores, muito mais pobres e tem um número muito maior de anunciantes que é impossível de se controlar? Pois é, vamos permanecer atentos, vamos atuar nessa comissão especial e eu vou atualizando vocês de cada notícia.